New Hope, Georgia, 4 de abril de 1977. Alô? Meu marido me ligou e disse, querida, vem tempo feio por aí. Meninos, entrem agora! O tempo vai piorar. Uma das piores tempestades dos últimos anos está se movimentando pelo sul. Sadie Hurst corre com seus filhos para um lugar seguro. Ouvimos um barulho enorme. Quando cheguei aos últimos degraus da escada do porão para fechar a porta, vi um reflexo vermelho como fogo na porta. E foi então que vi o que estava acontecendo. 72 pessoas morrem quando o DC-9 da Southern Airways despenca do céu. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Cartão de embarque? Tempestade de granizo. Obrigada. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Posso ver seu cartão de embarque? Claro. 4 de abril de Ao 1977, final do Huntsville, corredor, Alabama. à direita. Tenha uma boa viagem. Obrigado. Cartão de embarque? 81 passageiros embarcam no voo 242 da Southern Airways, um DC-9 com destino a Atlanta, na Georgia. Muitos deles são militares de bases próximas dali. O comandante Bill Mackenzie e o copiloto Lyman Kill estão transportando passageiros pelo sul dos Estados Unidos o dia todo. De quem é a aterrissagem? Minha não, disse o comandante. Ignição, senhor. Normalmente, os pilotos trocam as tarefas em dias longos como esse. O copiloto Lyman Kill pilotará o avião nesse trecho do voo. Ele é um experiente piloto da Marinha e está com a Southern Airways há 4 anos. Antes de sua última decolagem, a tripulação recebeu um relatório sobre o tempo para os aeroportos ao longo de sua rota. Parece que tem uma das boas a caminho. O DC-9 surgiu em 1965 para voar percursos em geral curtos. Seus 2 motores são montados na fuselagem traseira e não nas asas. Ele foi projetado para decolagem em pistas mais curtas. Tínhamos um dia com 13 aterrissagens, muitas paradas curtas. Cerca de 20 a 30 minutos de viagem entre elas. Era uma espécie de excursão para o sul. O céu esteve limpo durante toda a tarde, mas o tempo está piorando. A tripulação está preparada para a turbulência. Estava chovendo em Huntsville e eles disseram o tempo vai estar ruim, não sirvam. Por isso não servimos de Huntsville até Atlanta, que é um percurso curto. E foi bom não estarmos servindo. Fiquei um pouco surpreso pelo fato de decolarmos naquele momento. Realmente achei que fôssemos parar no final da pista e esperar um pouco, pois o tempo parecia ruim. Mas paramos e imediatamente decolamos. Às 15h54, o DC-9 decola sob chuva forte. A curta viagem até Atlanta deveria levar apenas 25 minutos. Enquanto o 242 da Southern Airways voa partindo de Huntsville, o Serviço de Meteorologia Nacional rastreia um tempo muito pior do que os pilotos esperavam. Tornados estão atingindo o solo por todo o sul. O tempo no sudeste dos Estados Unidos pode ser muito imprevisível. Muita umidade e altas temperaturas são receita para tempestades. E então, com todo aquele tipo de umidade no ar e todo o aquecimento, vão haver tempestades bem grandes, juntamente com chuvas pesadas, granizo, gelo nas asas e ventos fortes. E, claro, tornados que serão gerados por aquele tipo de ação. O controle de tráfego aéreo de Huntsville tem uma certa preocupação a respeito da tempestade que se aproxima. Southern Airways 242, estou traçando uma linha de condições atmosféricas que parece ser de moderada a possíveis precipitações pesadas, começando a cerca de 5 milhas à frente. Certo, estamos na chuva agora. Não parece mais pesada do que a que enfrentamos agora, não?
Não se trata de uma massa compacta, mas parece ser um pouquinho mais pesada do que a que vocês enfrentam agora. Em 1977, a maioria das empresas aéreas estavam equipadas com o radar meteorológico Bendix. Os pilotos são treinados para evitar regiões que apareçam claras no radar, onde há luz, há mau tempo. Não consigo interpretar isso. Parece chuva. O que acha? Há um buraco? Tem um buraco ali. É só o que eu vejo. Os pilotos identificam uma área escura em seu radar, uma passagem através da tempestade. Eles pretendem navegar entre um imenso centro de tempestade a mais de 14 mil metros. Tivemos imagens de radar muito boas. Acredito que ali, na frente, as próximas milhas devem ser o melhor caminho. Mas, à medida que vão em direção ao sistema de tempestade, eles recebem um relatório inquietante do controle de tráfego aéreo de Memphis. Atenção todas as aeronaves. SIGMET, Tennessee, sul da Louisiana, Mississippi. SIGMET é a abreviatura em inglês para informação meteorológica importante, um aviso aos pilotos que condições atmosféricas perigosas estão em sua região. Aí vamos nós. Se segura. De repente, a tempestade fica muito pior. Nunca ouvi um granizo provocar barulho tão alto e a batida nas laterais do avião o tornava ensurdecedor. Por favor, mantenham os cintos. Logo devemos sair dessa situação. Granizo do tamanho de bolas de beisebol atingem o DC-9, quebrando o para-brisa do avião. Os pilotos do voo 242 da Southern tinham de falar mais alto para serem ouvidos acima do barulho infernal dessa tempestade de granizo que estava golpeando o avião. Eles nunca tinham passado por nada assim antes. Por onde? Atravessamos aqui ou saímos? Eu não sei como passar por isso, Bill. Eu sei. Você vai ter que sair. Bem através daquela faixa. Tudo limpo à esquerda. Acho que agora vamos conseguir atravessar por ali. Mackenzie e Keely buscam desesperadamente uma rota de fuga da tempestade. Mas ao fazerem isso, a situação fica ainda mais grave. O avião perde toda a sua energia elétrica. Sem energia, Keely tem de manter o avião nivelado, sem um horizonte artificial. Mas rodeado por nuvem espessa, é difícil encontrar um horizonte. É quase impossível para Lyman Keely conseguir manter seu rumo. Southern 242, qual sua velocidade? O controle de tráfego aéreo de Atlanta tenta fazer contato com o Southern Airways. Eles não recebem resposta. Southern 242, qual sua velocidade? Voltou. Voltou, Bill. Voltou. Depois de 36 segundos no escuro, a energia está de volta. Os instrumentos voltam a funcionar e o rádio começa a transmitir novamente. O controle de tráfego aéreo finalmente consegue falar com Mackenzie e Keely. Mantenham 15000 se me compreendem. Mantenham 15000 Southern 242. O voo 242 da Southern Airways foi orientado a voar a 4.600 metros. Mas o avião caiu para quase 4.200 metros. Estamos tentando subir. Enquanto eu olhava para fora, para a parte da frente do motor esquerdo, eu podia ver que o granizo continuava a golpear cada vez mais a cobertura ao redor do motor e o cone no centro do motor. E o motor começava a fazer ruídos, como se estivesse parando. Certo. 242. O para-brisa acaba de ser quebrado. Vamos tentar voltar para 15. Estamos a 14. Southern 242, disse que está a 14 agora. O motor esquerdo não funciona. O motor esquerdo pifou. Você perdeu um motor e está com o para-brisa arrebentado? É isso sim. Oh, meu Deus. O outro motor também está parando. O outro motor também está parando. Agora eles estão sem os dois motores. Esse DC-9 é um planador e está caindo a 56 pés por segundo.
Eles estão a 14 mil pés. Eles não têm muito tempo. Lyman Keely ajusta seu curso para levar o avião para fora da tempestade. O comandante Mackenzie precisa dos motores funcionando novamente, ou eles terão de fazer um pouso de emergência. Sem os motores, o voo 242 da Southern Airways está despencando dos céus. E há ainda uma outra consequência terrível devido à falha do motor. Normalmente, os motores geram eletricidade para os instrumentos, rádios e parte hidráulica. Sem os motores, todos esses sistemas deixam de funcionar. A APU está ligada. A APU, Unidade de Força Auxiliar, é um gerador de energia extra que irá fornecer energia elétrica ao avião. Mas ele vai levar mais de 2 minutos até gerar essa energia. Quando o segundo motor parou, eu não tinha consciência do que estava acontecendo ao meu redor. Eu estava tão concentrado em tentar descobrir um meio de me salvar, eu sabia que às vezes a cauda se partia em um acidente, e achei que quanto mais para trás eu conseguisse ir, melhor. Aí vamos nós. Depois de 2 minutos sem sistemas, a unidade de força auxiliar finalmente começa a funcionar. Os pilotos podem não ter motor, mas pelo menos agora eles têm energia. Perdemos os 2 motores. Dá para vetoriar para o lugar mais próximo? O comandante Mackenzie precisa de direções para um aeroporto. O voo só conseguirá ficar no ar por mais 6 minutos. A base da Força Aérea de Dobbins fica a 32 quilômetros de distância. Ela tem uma pista longa o suficiente para um DC-9 e tem também um completo serviço de emergência. Southern 242, entendido. Vire à direita em direção a 1001. Haverá vetores para Dobbins para uma aproximação direta na pista 11. Como está o tempo em Dobbins? E a que distância? Qual a distância? Lyman Keely conhece muito bem a base da Força Aérea de Dobbins. Ele treinou ali e hoje ela é sua base de operações como piloto da reserva da Marinha. Ele aterrissava lá frequentemente. Informe emergência, Bill. Nesse momento, a familiaridade de Keely com Dobbins é a única vantagem que essa tripulação tem. A menos de 16 quilômetros de distância está a cidade de New Hope, na Geórgia. Sadie Hurst não vê sinais de uma tempestade se aproximando. Estava um dia absolutamente lindo. As crianças estavam brincando lá fora, estavam andando de bicicleta para cima e para baixo na rua. Alô? Oi, é você? Meu marido trabalhava em Atlanta e mantinha seu rádio na estação de Huntsville. E ele me ligou e disse, querida, há um mau tempo a caminho. Ele disse, você precisa chamar as crianças para dentro. Meninos, vamos entrar agora. O tempo vai ficar feio. Entrem agora. Tudo bem, lanternas e pilhas, Stephen. Em geral, os tornados chegam com mau tempo. Sabe, nuvens escuras, chuva e granizo, mas não vimos nada disso. O voo 242 da Southern Airways finalmente atravessa as nuvens de tempestade e está em céu limpo. O avião desce ininterruptamente através de 2.100 metros. Faça os motores funcionarem. Quando os motores pararam, a carga de trabalho na cabine aumentou significativamente. Nesse momento em especial, o copiloto era, entre aspas, quem pilotava o avião. Era ele quem, de fato, estava manipulando os controles do voo e manobrando o avião. Por outro lado, o comandante estava analisando a lista de verificação e tentando solucionar os problemas. Ouça, perdemos os 2 motores e eu não posso lhe dizer quais as implicações disso. Temos apenas 2 motores. A que distância estamos de Dobbins agora? Southern 242, 19 milhas. Vocês têm um motor funcionando agora? Negativo. Estamos sem motores. Eu não sabia o que estava errado, mas sabia que alguma coisa estava errada. Abri a porta da cabine apenas para dizer que estávamos prontos para o que fosse. Não instale essa coisa. Não, não vou. Bill, o que está vendo? Agora não, Cathy. Senta. Era possível ver que eles estavam com medo. Eu entendi isso simplesmente pelo som da voz deles. Por isso concluí que alguma coisa perigosa estava ocorrendo, mas eu não tinha ideia do que.
Descendo para apenas 1.400 metros, o avião ainda está a 27 quilômetros da base aérea de Dobbins. Pergunte a ele se há alguma coisa entre aqui e Dobbins. Como é? Pergunte a ele se há alguma coisa entre aqui e Dobbins. Algum aeroporto entre nossa posição e Dobbins? Southern 242, não senhor, o aeroporto mais próximo é Dobbins. O copiloto Lyman Kill não acredita que consiga levar o DC-9 até a base da Força Aérea de Dobbins. Ele perdeu altitude demais. Duvido que a gente consiga, mas estamos tentando tudo para ver se conseguimos. Entendido. Bom, a Cartersville, vocês estão a cerca de 10 milhas ao sul de Cartersville, 15 milhas a oeste de Dobbins. Kill precisa de um aeroporto mais próximo. Cartersville parece uma boa opção. Pegue a direção de lá, sim. Teremos de ir para lá. Pode nos dar o vetor para Cartersville? Está bem, vire à esquerda, em direção a 360 e estará no vetor direto para Cartersville. Os controladores de tráfego aéreo em Atlanta não veem outra opção. Eles direcionam o voo 242 para o aeroporto de Cartersville. Enquanto os pilotos procuram um aeroporto, os comissários de bordo ainda não sabem para que tipo de aterrissagem se preparar. Eles não falaram comigo. Quando apareci na porta, todo o para-brisa estava rachado. O que fazemos? Acho que perdemos os 2 motores. Foi o que pensei. Certo. Cat, já orientou todos os seus passageiros? Uhum. Percebi que eu estava em uma situação de emergência e senti como se fosse morrer. Mas resolvi que faria tudo o que eu pudesse para ter uma chance. Eu já tinha pego alguns cobertores e travesseiros e tirado meu casaco de couro do compartimento de cima da poltrona e fiz um abrigo para mim, o melhor que pude. Contornados na previsão do tempo, a comunidade de New Hope se prepara para um tipo diferente de perigo. Depois de algumas horas brincando lá fora, minha mãe nos chamou para entrar, pois o tempo iria piorar. Nós entramos em casa e minha mãe nos disse o que estava acontecendo e que tínhamos que descer para nos preparar para o mau tempo que estava a caminho. O voo 242 da Southern Airways perdeu altitude demais. Os pilotos chegam à conclusão assustadora de que no ritmo em que estão caindo, eles não chegarão a Cartersville. Eles precisam se preparar para aterrissar agora. Estou procurando um campo livre. Você precisa encontrar uma estrada para mim. Vamos para o próximo campo livre. Não, Bill. Estou vendo uma rodovia ali. Não tem carros. Bem ali, em linha reta? Não. Teremos de usá-la. Lyman Keely resolve descer com o avião sobre uma rodovia rural, a Georgia State Highway 92. O comandante Mackenzie entra em contato por rádio com o controle de tráfego aéreo de Atlanta e dá a má notícia. Vamos descer em uma estrada. Não temos opção. O tempo se esgota para o voo 242 da Southern Airways. Santo Deus! Sem os motores, o piloto Lyman Kill alinha a aeronave para um pouso de emergência na rodovia que atravessa New Hope, Georgia. Flaps. Abaixados para 50. Meu Deus, Bill. Espero que a gente consiga. Sem treinamento para aterrissar um DC-9 sem os motores, a tentativa do copiloto Lyman Keely é totalmente improvisada. Lyman Keely é um jovem que acabara de voltar do campo de prova do Sudoeste Asiático, onde ele era um aviador naval. Ele aprendeu as minúcias de se aterrissar um avião de carga balançando, arfante, no sul do Mar da China, no meio da noite. E agora ele estava diante de um teste ainda maior, o maior teste que ele havia enfrentado em sua vida como aviador. Vou aterrissar bem sobre aquele sujeito. Tem um carro na frente. Consegui. Consegui agora. Consegui. Preparem-se para o impacto! O voo da Southern Airways toca o solo da State Highway 92. Quando o avião tocou o solo pela primeira vez,
Foi muito bom, foi tranquilo e parecia que ia dar certo e tudo ficaria bem. E então ele voltou a subir e caiu. O avião cai em New Hope. Antes que o avião parasse completamente, havia fogo saindo pela cabine. Senti meu rosto queimando, ainda que eu tenha tentado me cobrir com minha jaqueta de couro. Ouvimos um barulho enorme. Grandes partes do 242 da Southern Airways se espalham por toda a extensão de New Hope. Vamos... Droga! Consegui soltar meu cinto de segurança depois de algumas tentativas e me voltei para a parte de trás do avião e vi um foco de luz. Me levantei e corri até aquela luz. Eu não conseguia acreditar que estava vivo. Simplesmente não conseguia acreditar. O lugar onde vi que eu estava depois que acordei era indescritível. Eu estava sentada próxima à porta de entrada da frente. Tínhamos um armário para casacos ao lado dela e a parede de trás onde minha poltrona estava presa. Aquelas 3 paredes haviam caído e formado como uma pequena área triangular. Espaço suficiente somente para eu ficar ali dentro. E eu conseguia ver um feixe de luz e pensei, vou chegar até aquela luz de qualquer jeito. A comissária Sandpour também escapa com segurança e consegue ajudar os demais. Os sobreviventes fogem dos destroços em chamas. Quando cheguei aos últimos degraus do porão para fechar a porta, vi um reflexo vermelho, como se fosse fogo na porta. E foi então que eu percebi o que estava acontecendo. Vi fumaça e fogo. E as pessoas que vinham em minha direção, elas não gritavam, vinham em silêncio. Havia fogo por toda parte e eu consegui ver pessoas correndo em direção a uma casa. Eu preciso usar seu telefone. Eu queria ligar para Southern ou para alguém e dizer, acabamos de aterrissar e precisamos de ajuda. Aquilo se tornou uma confusão. Elas continuavam vindo. Você, ajude. Eu voltei para a cozinha e eu estava rodeada de pessoas. Sabiam que estavam em uma casa e acho que se sentiram seguras e precisavam de ajuda. Eu ainda estava muito nervosa, ainda tentava me movimentar o mais rápido possível e fazer o máximo que pudesse naquele momento. Eu vou me lembrar para sempre de ficar simplesmente olhando fixo para as árvores queimando. Pinheiros queimando e pedaços de avião. Era tão irreal.
Eu nunca havia visto nada assim antes e nunca mais quero ver. 72 pessoas, incluindo os pilotos Lyman Keely e Bill Mackenzie, morrem no acidente com o voo 242 da Southern Airways. Os investigadores logo iriam desvendar uma série de trágicos erros e coincidências que levaram à queda do avião. O voo 242 da Southern Flying caiu depois que o jato DC-9 perdeu os 2 motores. O avião havia acabado de sair de uma violenta tempestade de granizo em um voo de Huntsville até Atlanta. Eu vi o avião quando veio guinando para baixo e atingiu o topo das árvores. A princípio achamos que fosse um tornado. Veículos, pessoas que estavam na loja e os veículos no pátio da loja foram atingidos. Uma família de 7 pessoas morreu na hora quando o avião atingiu seu carro. Eles estavam saindo da loja no momento em que o avião tentava aterrissar na rodovia. E então, acho que atingiram as bombas de gasolina e elas explodiram e tudo ao redor ficou em chamas. Na verdade, eles estavam no carro e morreram quando houve a explosão e o incêndio. Investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes chegam em questão de horas no acidente. Esse é o segundo grande revés para os registros de segurança da Southern Airways. Em 1970, o voo 932, levando o time de futebol da Universidade Marshall, caiu em West Virginia. Todos a bordo morreram. Para muitas perguntas, os investigadores precisavam encontrar respostas. As 2 principais que precisavam ser respondidas pelo Conselho eram quais as condições do tempo e o que levou ambos os motores, num avião de 2 motores, a pararem. Os pilotos a terem de fazer uma aterrissagem de emergência numa rodovia, numa pequena cidade. A tempestade que o voo 242 atravessara fora monstruosa. Por que uma tripulação tão familiarizada com o tempo no sul fora direto para dentro dela? É um buraco, não é? Não está mostrando um buraco, está? Os investigadores ouvem o gravador de voz da cabine em busca de quaisquer pistas sobre as decisões feitas pela tripulação enquanto o avião estava entrando na tempestade. É um buraco, não é? Não está mostrando um buraco, está? Eles ficam sabendo que os pilotos confiaram excessivamente em seu radar de tempo ao se aproximarem da tempestade. Mas o radar parece tê-los enganado. Tudo limpo à esquerda. Agora acho que vamos conseguir atravessar por ali. Uma das limitações do radar que a tripulação do voo 242 estava usando é atenuação de sinal, ou seja, o feixe que é projetado da unidade do radar para verificar o tempo e voltar se difunde. Assim, o que é mostrado na cabine, o quadro para o qual a tripulação está olhando, pode não ser preciso. O radar de tempo envia ondas de rádio. Aquelas ondas batem sobre nuvens de tempestade à frente e voltam para a aeronave. Mas se a precipitação é extremamente intensa, as ondas de rádio podem ser defletidas. A unidade de radar pode, então, interpretar a falta de retorno das ondas como um caminho limpo à frente. Essas imprecisões são difíceis de serem decifradas, e se a tripulação está dependendo tão somente ou em demasia do radar para guiá-la pela precipitação, ela pode estar tomando decisões que não se baseiam em informações precisas. A tempestade que envolve o 242 da Southern Airways é uma das piores a atingir os Estados Unidos em 3 anos. A tripulação não encontrou um tornado, mas foi golpeada por uma chuva torrencial e granizo pesado. Por onde? Atravessamos ou saímos? Não sei como passar por isso, Bill. O que Keely e Mackenzie interpretaram como área livre à frente era, na verdade, a parte mais pesada da tempestade. Eles voaram direto para ela. O outro motor também está parando. O outro motor também está parando. Southern 242, repita. Aguarde. Perdemos os 2 motores. Uma vez dentro da tempestade, os motores do DC-9 falharam. Mas um motor turbofan é projetado para ingerir enormes quantidades de chuva e até mesmo granizo. Somente a precipitação não poderia tê-los parado. Os investigadores estudam o que restou dos motores do DC-9 em busca de pistas. Eles precisam saber se alguma falha mecânica levou ambos os motores a falhar dentro da tempestade.
Bem, inicialmente eu fiquei intrigado em saber como 2 motores poderiam estar envolvidos na causa desse acidente. Mas eu estava ansioso para chegar até lá e ver os motores eu mesmo, a fim de descobrir se havia algum tipo de falha visível nos motores. Pratt & Whitney, a fabricante dos motores, designa Al Weaver para assessorar a investigação do NTSB. Os motores são levados para o aeroporto de Atlanta para uma inspeção mais rigorosa. E quando eles levantaram os motores na direção vertical, no hangar, eu pude ouvir o tilintar e vi pedaços caindo no chão através da parte da frente do motor. Eu me aproximei e peguei aqueles pedaços e na hora os reconheci como parte do conjunto de pás do autocompressor bem no interior do motor. Al Weaver descobre que os pedaços que caíram do motor eram pás quebradas do compressor. Os motores precisam de ar pressurizado para a combustão. 2 compressores separados dentro do motor são feitos de dezenas de pás de aço. As pás, girando rapidamente, forçam o ar para a parte de trás do motor. O ar pressurizado é inflamado na câmara de combustão, criando potência. Weaver percebe que as pás do compressor do voo 242 estão seriamente curvadas ou com fadiga. A maneira como estão curvadas diz a ele que elas foram danificadas quando o avião estava no ar e não quando atingiu o solo. E sabemos que aquela ação de fadiga e o tipo de fadiga que pudemos observar a olho nu é causado pela sobrecarga contínua do motor. Uma sobrecarga ocorre quando o fluxo de ar através de um motor é interrompido. A pressão aumenta entre os compressores e não atrás deles. Sem a pressão traseira, o ar da câmara de combustão se movimenta para a frente do motor. O motor logo perde potência. Em seguida, os investigadores precisam descobrir se a sobrecarga repetitiva foi provocada pelo fato dos motores terem aspirado grandes quantidades de chuva. Quando o motor ingere chuva, ele tem de convertê-la em um gás antes que possa ser bombeada para fora como escape. Esse processo usa energia e torna o motor mais lento. Os investigadores concluem que, com tanta chuva a ser convertida, os motores não conseguiram manter potência suficiente para o funcionamento dos geradores. Isso causou a primeira interrupção de corrente elétrica, mas não explica por que os motores pararam completamente. Al Weaver quer saber se o mero volume de chuva que os motores foram forçados a ingerir poderia ter provocado a falha dos motores. O mesmo modelo de motor usado no 242 da Southern Airways funciona com até 14% de água para ar. Motores a 3/4 de potência. Vamos começar. Os investigadores chegam a lançar chuvas com nível de monção contra o motor. Eles o fazem funcionar desde parados até força total. Certo, é isso. Desligue. A chuva não era suficiente para provocar o tipo de sobrecarga que destruíra os motores do voo 242. Obrigado, senhores. E o motor funcionou normalmente. Nenhuma anormalidade. Por isso achamos que não poderíamos imaginar um tipo de tempestade que lançasse mais água no motor. Estávamos indo na direção errada pensando em mais água. O teste de ingestão de água leva os investigadores a um outro suspeito. É um buraco, não é? Não está mostrando um buraco, está? Granizo. As pessoas que sobreviveram ao acidente dizem ter visto pedregulhos de gelo do tamanho de bolas de beisebol. Isso era violento o bastante para quebrar o para-brisa de 3,5 cm de espessura do avião. Al Weaver descobre danos significativos causados por granizo nas 2 carenagens do motor do avião. Começando na parte da frente do motor, percebemos que a carenagem da entrada e o corpo central, que faz a livre circulação do fluxo de ar que vai para o motor, que são partes da estrutura do avião e feitos de alumínio, estavam todos amassados nos 2 motores. E aquilo nos levou a suspeitar que a existência de granizo
poderia ter contribuído para o acidente de forma significativa. Weaver sabe que seria preciso uma força muito forte para danificar as resistentes pás de metal do compressor. A partir do exame da parte mecânica dos motores, sabíamos que o granizo em si não causara qualquer dano ao motor. Ele apenas amassou o lado de fora da cobertura sobre o motor. Uma precipitação pesada e uma carenagem danificada podem ter interrompido o fluxo de ar para o motor e provocado uma sobrecarga. Mas isso não deveria destruir um motor. Weaver suspeita que enormes pedaços de pedregulhos de gelo podem ter bloqueado um desvio vital nos motores do avião, as válvulas de sangria. Quando a pressão aumenta entre os dois compressores, as válvulas de sangria devem abrir automaticamente para liberar aquela pressão e liberar a sobrecarga. Se as válvulas de sangria estivessem bloqueadas, a sobrecarga nos motores teria persistido. Quando os motores começaram a ter uma sobrecarga, o que o piloto deveria ter feito era puxar os manetes de volta para liberar tal sobrecarga. Al Weaver se volta para o gravador de voz da cabine e descobre que as circunstâncias podem ter levado a tripulação a fazer exatamente o oposto. Mantenham 15000 Southern 242. Estamos tentando subir. Weaver fica sabendo que a tripulação foi orientada a subir enquanto estava no centro da tempestade. Mantenham 15000, se me compreendem. Mantenham 15000 Southern 242. A fim de subir, o comandante teve de aumentar a potência para seus motores, o que teria tornado a situação ainda pior. Mas se a sobrecarga não fosse liberada e continuasse, então o motor iria simplesmente se quebrar internamente. Estamos tentando subir. Avançar os manetes só iria piorar a situação. Com suas cavidades de sangria bloqueadas pelo granizo, a pressão aumentou dentro dos motores, curvando as pás do compressor até que elas se estilhaçassem. O motor esquerdo não funciona. O motor esquerdo pifou. E quando as pás se quebram no compressor, então o motor não tem condições de chegar a funcionar novamente. Agora, os investigadores sabem como os pilotos interpretaram equivocadamente a tempestade e como seus motores deixaram de funcionar em função disso. Mas eles não sabem por que os pilotos não foram alertados sobre a existência de uma forte tempestade à sua frente. De quem é a aterrissagem? Minha não, diz o comandante. Ignição, senhor. Quando os pilotos se preparavam para partir de Huntsville, eles realmente tinham um relatório do tempo da Southern Airways, mas a informação já era de horas atrás. Parece que tem uma das boas a caminho. O controle de tráfego da Southern Airways não tinha informações atualizadas. Não haviam feito uma assinatura para o sistema de atualização do Serviço Nacional de Tempo. Eles tinham um contrato com o serviço que exigia que eles discassem para um número para receber a informação. Quando o controlador ligou para aquele número para obter a informação atualizada, a linha estava ocupada e ele não insistiu. E ele não pôde fornecer à tripulação do 242 qualquer tipo de informação atualizada. Southern Airways 242, estou traçando uma linha de condições atmosféricas que parece ser de moderada a possíveis precipitações pesadas, começando a cerca de 5 milhas à frente. Huntsville poderia ter fornecido uma informação melhor sobre o tempo? Sem dúvida. Mas, ao fazerem seu trabalho, forneceram informações sobre o tempo de uma intensa tempestade ou chuva muito forte que estava se movimentando sobre o aeroporto. Eles só eram realmente responsáveis por cerca de 40 milhas náuticas. O que a tripulação do voo 242 tinha diante de si estava muito além de 40 milhas. Com poucas informações sobre a tempestade e tendo interpretado de forma equivocada seu radar de tempo, Bill Mackenzie e Lyman Keely voaram às cegas para o enorme centro de tempestade. A chuva pesada e o granizo avariaram seus motores. A tripulação resolveu que sua única opção era um pouso de emergência. Perdemos os dois motores. Dá para vetorear para o lugar mais próximo? Southern 242, entendido. Vire à direita em direção a 100. Haverá vetores para Dobbins para uma aproximação direta na pista 11. Ao analisarem a rota do voo 242 da Southern Airways, os investigadores descobrem mais um descuido fatal. Do momento em que a tripulação percebeu que estava sem potência no motor até o avião tocar o solo, 9 minutos se passaram.
Considerando a decisão crucial que a tripulação tinha que fazer, ela teve cerca de 7 minutos antes que resolvesse pela aterrissagem de emergência na rodovia. Consiga um vetor para um lugar desimpedido, Atlanta. Depois que os motores pararam, os pilotos fizeram uma volta de 180 graus em direção ao oeste, tentando fugir da tempestade. Aquilo os levou diretamente para longe da base da Força Aérea de Dobbins. A volta tira os pilotos da tempestade de granizo, mas os deixa ainda mais distantes de uma pista. Eles também perdem minutos preciosos de tempo de voo. Só quando os pilotos escapam da tempestade de granizo é que eles voltam novamente em direção a Dobbins. Algum aeroporto entre nossa posição e Dobbins? Saturn 242. Não, senhor. O aeroporto mais próximo é Dobbins. Se eles tivessem mantido aquele curso para Dobbins, em vez de fazer a volta ou tentar encontrar outro aeroporto, teriam tido melhores chances de sucesso e, sem dúvida, um número maior de sobreviventes. Saturn 242, entendido. Vire à direita em direção a 100. Haverá vetores para Dobbins para uma aproximação direta na pista 11. Quando Mackenzie recebeu as instruções, o 242 da Southern Airways já havia voado para longe de Dobbins por muito tempo. O avião estava simplesmente longe demais e voando baixo demais para chegar até lá. Informe a emergência, Bill. Mas houve ainda uma última oportunidade perdida para salvar o voo 242. Os investigadores ficam sabendo que no exato momento em que Mackenzie e Keely estavam indo em direção à base da Força Aérea de Dobbins, eles estavam exatamente sobre uma outra pista, a do aeroporto de Cornelius Moore. Achei que fôssemos aterrissar no aeroporto de Cornelius Moore, pois eu estava familiarizado com aquele aeroporto. Eu havia voado muitas vezes em nosso avião, indo e vindo entre Decatur e Atlanta. Os investigadores ficam sabendo que Cornelius Moore estava simplesmente fora do alcance do radar no controle de aproximação de Atlanta. Eles não sabiam da sua existência. Eles não podiam direcionar o 242 da Southern Airways para lá, pois não podiam vê-lo em suas telas. Quando fiquei sabendo que os controladores em Atlanta não sabiam a respeito do aeroporto de Cornelius Moore em Cartersville, eu fiquei abalado, pois acho que estávamos a 3 ou 4 milhas daquele aeroporto. Ele tinha uma pista de 1.200 metros, e ainda que alguns dos controladores achassem que era curta demais, ela teria sido certamente melhor do que a rodovia em que aterrissamos. Eu fiquei realmente muito brava. Foi uma reação tão inútil. Sabe, foi uma perda tão grande de vidas. Fiquei triste. A investigação do NTSB concluiu que a falha catastrófica dos motores turbofan e a falha ao não se transmitir aos pilotos informações suficientes sobre a tempestade são as causas do acidente com o voo 242 da Southern Airways. O NTSB age imediatamente. Ele emite uma recomendação para que os sistemas de radar de condições atmosféricas a bordo dos aviões e nos centros de controle de tráfego aéreo sejam atualizados para melhor informar sobre as condições atmosféricas. Nos aviões comerciais de hoje, os pilotos têm um radar de condições atmosféricas em cores. Um radar que mostra a intensidade da precipitação em várias faixas de cores. O acidente com o 242 da Southern Airways também leva a uma melhor compreensão sobre como se deve lidar com os motores em grandes precipitações. Mais uma vez reforçamos para os pilotos a importância de não se permitir que o motor continue operando no caso de sobrecarga contínua. Se por alguma razão houver uma situação de sobrecarga, deve-se solucioná-la, pois se não o fizer e permitir que o motor continue operando, ele vai acabar quebrando. Em todos os acidentes aéreos, os investigadores tentam determinar se o acidente era evitável. Quando se olha para o número de sobreviventes num acidente aéreo, você pode sem dúvida dizer que o projeto da poltrona contribuiu para os aspectos relativos a fatores de sobrevivência. Mas as estatísticas que dizem que sentar na parte da frente do avião é mais seguro, no meio é mais seguro ou na parte de trás é mais seguro, isso não existe. Nesse caso em especial, um passageiro que sobreviveu, Don Foster, pensou rápido e colocou a jaqueta de couro sobre sua cabeça e usou um travesseiro entre seu rosto e a poltrona da frente. Isso provavelmente salvou a vida dele, pois minimizou quaisquer ferimentos que ele pudesse vir a sofrer. Na verdade, o NTSB acredita que se as comissárias de voo tivessem distribuído cobertores e travesseiros aos passageiros, teria havido menos ferimentos em decorrência do acidente. Aprendemos com cada acidente aéreo. Aprendemos com esse. Ficamos sabendo que houve falha na comunicação dentro da FAA, dentro da Southern Airways e mesmo na cabine daquele DC-9. O que acabamos não aprendendo, no entanto, é a lição mais importante de todas.
que é o respeito que se deve ter pela Mãe Natureza e pelo que ela é capaz de fazer. 30 anos se passaram desde que o voo 242 da Southern Airways caiu na pequena comunidade de New Hope, na Geórgia. A cada 10 anos desde o acidente, os sobreviventes da tragédia se reúnem em uma igreja em New Hope. Eles se lembram daqueles que morreram e ajudam uns aos outros a lidar com a tragédia. É um dos mais antigos grupos de sobreviventes desse tipo. Quero lhes dar as boas-vindas a esse serviço hoje, para lembrar o 4 de abril de 1977, quando o voo 242 da Southern Airways caiu aqui na comunidade de New Hope. Earl D. Johnson. Lyman Kill Jr. William Wade Mackenzie. Earl C. Griffin Jr. Depois do acidente, passei momentos difíceis tentando entender como consegui sobreviver. E depois de alguns meses, deixei de me preocupar. Senti como se eu tivesse tido uma segunda chance. Senti como que a família era mais importante. Divertir-se era mais importante. Foi uma enorme perda para nossa família, para minha mãe e principalmente para o meu pai. Eles perderam 2 de seus filhos e todos os seus netos, todos ao mesmo tempo. Até hoje posso sentir o cheiro, ouvir os sons e ver aquelas pessoas. Tantas coisas trazem de volta aquelas memórias. E a cada vez que isso acontece, as emoções voltam à tona. Você não as quer, você não as chama, mas não as detém. De certa forma, tenho tido uma vida boa por causa disso. Isso não faz sentido, mas aquilo me mudou para melhor. Eu acho que sou uma pessoa melhor e tive uma vida melhor, pois eu cresci depois do que ocorreu. Que esta cerimônia de fato possa honrar nossos entes queridos e que possa trazer conforto e paz a nós que ficamos.